e eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu sou Sica Moura e hoje, conforme prometido, eu vou trazer para vocês a crítica de Oppenheimer, o novo filme de Christopher Nolan, o primeiro desde o seu rompimento com a Warner, e que conta a história de J.R. Oppenheimer, o físico teórico que encabeçou o projeto Manhattan e por isso se tornou conhecido como o pai da bomba atômica. Filme que também protagonizou um final de semana histórico que ficou conhecido como Barbieheimer. Lembrando que eu já fiz a minha crítica de Barbie, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. E dito isso, fica comigo depois da vinheta e bora pro vídeo. Bom, antes de começar esse vídeo, eu já queria pedir que vocês deixem seu like, que compartilhem esse vídeo com seus amigos, com pessoas que possam se interessar pelo tema e que também se inscrevam no canal se não forem inscritos, porque isso ajuda demais esse canal a crescer aqui no YouTube. Muito obrigado. Bom, Cillian Murphy aqui interpreta o J.R. Oppenheimer, que foi um físico teórico nascido nos Estados Unidos em 1902, que estudou primeiramente Química na Universidade de Harvard, depois foi para Princeton, onde ele se especializou em Física, conseguindo seu doutorado em Física Teórica em Göttingen, na Alemanha. Depois, quando ele volta para os Estados Unidos, lá dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, ele é recrutado pelo governo para encabeçar o projeto Manhattan, cujo objetivo era ser o primeiro a desenvolver a bomba nuclear. Acontece que nesse momento o mundo participava de uma corrida, porque depois que cientistas conseguiram quebrar o átomo, a comunidade científica acreditava que era só uma questão de tempo até que alguém usasse esse novo conhecimento de forma bélica. Tanto que nesse momento autoridades do mundo todo são advertidas por cientistas como Albert Einstein de que os alemães estariam desenvolvendo um projeto nuclear com o objetivo de desenvolver a bomba. E é aí que começa uma corrida mundial, liderada especialmente por Rússia, Inglaterra e Estados Unidos, para criar esse artefato antes dos nazistas e poder, quem sabe, dar um fim à Segunda Guerra Mundial. Aí o filme vai acompanhar toda essa trajetória do Oppenheimer, desde os seus estudos até o momento em que ele passa a encabeçar o projeto Manhattan, lá na cidade de Los Alamos, até que eles finalmente conseguem desenvolver a primeira bomba, que depois seria replicada e utilizada nas cidades de Hiroshima e Nagasaki como uma forma de forçar o rendimento do Japão, o que acaba tornando Oppenheimer um grande herói nacional, né, a figura do momento, até posteriormente em que ele cai numa armadilha do Louis Strauss, que era um político ambicioso, extremamente vaidoso lá dos Estados Unidos, e acaba sendo julgado por supostas associações ao comunismo e suspeitas de espionagem para a União Soviética. Eu tenho que dizer que eu não estava exatamente ansioso para ver esse filme, apesar de eu achar muito interessante tudo que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Os últimos filmes do Nolan não tiveram grande apelo comigo, para dizer a verdade. Eu passei a ter a sensação de que o diretor ele acaba complicando demais as suas tramas, para fazer com que elas pareçam mais complexas do que elas realmente são. Sem falar numa mania que ele tem de criar cenas e diálogos extremamente expositivos, extremamente longos, que meio que parecem subestimar um pouco a inteligência da audiência. Claro que o Nolan tem trabalhos fantásticos, como é o caso de Amnésia, a trilogia do Cavaleiro das Trevas, o próprio Grande Truque, que são filmes que eu gosto demais, mas desde Inception eu venho percebendo essa tendência do diretor e isso acabou me cansando um pouco. Mas eu devo dizer que eu fui surpreendido positivamente por Oppenheimer, que apesar da sua longa duração, né, o filme tem 3 horas, ele conseguiu me prender do início ao fim. Esse filme marca, né, uma transição na carreira do Nolan, que além de dirigir, né, ele também assina o roteiro, mas um novo momento em que ele rompeu com a Warner lá em 2021, porque ele não concordou com a política da empresa de lançar os filmes diretamente para o cinema e para o streaming, agora sendo e também um novo estilo, né? Porque ele trabalha muito com blockbusters, principalmente voltados à ficção científica, e agora ele apresenta em Oppenheimer um drama histórico, né? Que acho que é um território novo para o diretor. E é claro que você pode perceber aqui algumas características muito fortes dele, como, por exemplo, você ter linhas temporais alternativas, né, que se intercalam
Mas aqui, ao invés disso complicar a trama, eu acho que ele conseguiu fazer de uma forma que ele divide os acontecimentos através de capítulos temáticos. Né? A gente tem duas tramas meio que acontecendo em paralelo. Uma é a história do Oppenheimer, a outra do Lewis Strauss, que funciona aqui como um vilão para a trama. E para separar esses pontos de vista, você tem a escolha de... enquanto a gente está sob o ponto de vista do Oppenheimer, o filme tem cores. A partir do momento em que o ponto de vista passa por Strauss, o filme fica em preto e branco. Isso eu acho que ajuda um pouco o espectador a se situar na trama. Isso também se relaciona com a forma como o próprio Strauss ele enxerga o mundo, né? Tudo muito preto no branco. Ele tem assim uma mania de perseguição. Ele acredita que todas as pessoas como ele estão sempre com algum interesse escuso, estão sempre em busca do poder. E esse personagem poderia ser extremamente caricato, não fosse a interpretação do Robert Downey Jr., que convence, que puxa muito para essa questão da vaidade pessoal do personagem e dá força a ele, impedindo que ele acabasse parecendo um daqueles vilões de 007. E tanto do lado do Strauss como do Oppenheimer, a gente tem uma edição que é muito ágil e que vai criando tensão pros seus momentos de clímax. Sendo que o primeiro deles, com certeza, é o primeiro teste atômico, né? Quando a gente vê pela primeira vez todo o potencial e todo o perigo daquela arma que foi desenvolvida. E essa tensão continua, né, ao longo do julgamento do Oppenheimer até chegar ali a um clímax que faz um paralelo entre a explosão e os sentimentos internos do cientista. O Oppenheimer é uma figura extremamente controversa, né? Porque afinal foi ele quem possibilitou a criação da bomba atômica e o seu uso na Segunda Guerra Mundial, mas porque ele demonstrou ao longo dos anos um grande arrependimento, sendo que ele se tornou um grande ativista do desarmamento nuclear, da regulação mundial da energia nuclear, e também ele foi contra a criação da bomba de hidrogênio, né? Que tinha um potencial de devastação ainda maior que as bombas de urânio e de plutônio. Então, eu acho que o filme acerta muito ao trazer essas contradições, mostrando que, por um lado, o personagem está numa encruzilhada, porque existe o medo de que os nazistas possam desenvolver essa bomba e usar contra os aliados, né? E, ao mesmo tempo, o medo de dar essa tecnologia na mão dos americanos, mas aquela coisa, se alguém vai ter esse poder destrutivo, se algum país for ter esse poder destrutivo, então pelo menos seja o meu. Também traz um pouco da discussão se haveria a necessidade de bombardear o Japão. Até hoje isso é muito polêmico, porque enquanto alguns historiadores afirmam que o Japão estava longe de se render, outros afirmam que uma rendição japonesa era iminente. E muitos consideram que os ataques a Hiroshima e Nagasaki nada mais foram do que uma demonstração de força para a União Soviética. Uma demonstração de força, né, que acabou culminando na morte de milhares de pessoas. E o Oppenheimer não foi exatamente contra os bombardeios. Muitas vezes ele defende que se a bomba não fosse usada, as pessoas não teriam a dimensão do perigo que ela teria e acabar se tornando algo banal. Então o mundo precisava ver o potencial devastador dessa bomba para, inclusive, impedir uma futura guerra nuclear. E se você for ver, de certa forma, ele estava certo, porque desde desses ataques, né, nunca mais a bomba atômica foi usada durante alguma guerra, durante algum conflito. Apesar da gente ter tido vários episódios de quase, né, durante a Guerra Fria. A gente vê muito essa contradição em uma cena específica. Ele vai discursar, né, diante dos outros membros do Projeto Manhattan. Lembrando que o Projeto Manhattan, né, ele foi desenvolvido numa cidade criada no meio do deserto, Los Alamos. Chegou a empregar mais de 150 mil pessoas ao mesmo tempo, e muitas delas nem sequer sabiam no que elas estavam trabalhando. Então, em uma cena após os ataques a Hiroshima e Nagasaki, né, após a rendição do Japão, ele faz um discurso. Enquanto ele está comemorando por fora, parece que por dentro ele está prestes a implodir, pensando nas consequências da sua criação e nas consequências do ataque. Quando a gente tem cenas do Oppenheimer após o evento, né, a gente consegue ver essa resignação que ele carrega. Até dá-se a entender que ele não teria se defendido com mais afinco desse processo sofrido,
justamente por acreditar em alguma instância que ele merecesse ser punido. E é que, claro, a gente tem que destacar a atuação do Cillian Murphy, que eu já considero um grande ator, mas que infelizmente nunca teve uma chance assim de um destaque tão grande, e ele sempre traz composições muito interessantes. Inclusive eu torço por uma indicação ao Oscar para ele, apesar de ser cedo, né, para falar sobre indicações. Outro destaque, claro, é o Robert Downey Jr., né, como eu já falei, que ele consegue trazer verdade e humanidade para esse vilão que poderia muito bem cair no caricato. E assim como Barbie e Oppenheimer também tem um elenco que traz algumas das maiores estrelas de Hollywood da nossa época. A gente pode dar um destaque aqui também para Emily Blunt, que interpreta a Kitty Oppenheimer, né, a esposa do Oppenheimer, e como ela serve como uma contraparte mesmo, a personalidade do protagonista. Enquanto ele tá lá apanhando durante o processo, ela é um pouco a pessoa que não leva desaforo para casa, que insiste para que ele lute. A gente também tem a Florence Pugh, que faz uma participação relativamente pequena, mas também importante e muito interessante, como a psicanalista Jean Tatler, com quem o Oppenheimer teve um caso longínquo, né? Começou antes do seu casamento e perdurou depois, e que era sabidamente associada ao comunismo. Outra grande polêmica em relação ao Oppenheimer era justamente se ele teria realmente alguma ligação com o comunismo, alguma ligação com a União Soviética. No filme é mostrado que, apesar dele ter empatia pelos pensamentos de igualdade, de inclusão social, inclusive incentivando a criação de um sindicato para os cientistas e participando de reuniões do Partido Comunista, ele nunca teria chegado a se filiar, mas teria mandado uma contribuição, né, a forças libertárias europeias através do Partido Comunista. E o filme conta ainda com nomes como Matt Damon, Josh Hartnett, Gary Oldman, Rami Malek, entre outros. O filme tem um primor técnico, assim, né, que é muito característico do diretor, além de uma valorização dos efeitos práticos, que eu acho que dão uma grandiosidade, assim, pro filme, e uma pesquisa muito minuciosa, que também é outra característica do Christopher Nolan. É claro que ele toma algumas liberdades criativas, mas muitas das passagens que a gente vê aqui foram reais, estão documentadas, então ele tem muito essa preocupação em ser fiel à história, né? Ao que, pelo menos até onde a gente sabe, é o que realmente aconteceu. Então, né, resumindo, eu acho que Oppenheimer é realmente um filme muito bom, vale a sua ida ao cinema, é um filme que consegue te prender do começo ao fim, é um excelente estudo de personagem, sem dizer que talvez seja importante a essa altura da história que a gente relembre o que foi a bomba atômica, né? Quais que foram as consequências reais do uso da bomba atômica. Afinal, já faz muito tempo, né, de que a bomba foi usada. Talvez isso não esteja tão fresco na memória das pessoas, né? E também a gente está à beira de um conflito bélico mundial, né? Tanto Barbie quanto Oppenheimer, né, eles protagonizaram um final de semana histórico para o cinema, sendo o final de semana com a quarta maior bilheteria da história do cinema mundial. Até algumas pessoas questionam se a Warner teria lançado Oppenheimer no mesmo final de semana de Barbie como uma espécie de vingança a Christopher Nolan, mas a verdade é que esse conflito, né, conflito gerado na internet, acabou favorecendo os dois, sendo que Barbie conquistou uma bilheteria mundial de 344 milhões de dólares, enquanto Oppenheimer conquistou uma bilheteria de 171 milhões de dólares. Para você ter ideia, aqui no Brasil, mais de 40 milhões de espectadores foram aos cinemas para assistir esses filmes, o que é muito mais significativo ainda se você considerar que a gente teve um junho que foi completamente desastroso para as bilheterias. Bom, pessoal, essa foi minha crítica de Oppenheimer. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse filme, se vocês já foram ver ou se pretendem assistir no cinema. Também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com pessoas que vocês acham que possam se interessar e se inscrevam no canal, porque isso ajuda demais a gente a crescer aqui no YouTube. Então eu vou ficando nessa, um beijo e até já!